Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de programação com Python. No vídeo de hoje aqui eu vou mostrar a diferença entre variáveis que funcionam por valor versus as que funcionam por referência no Python, né? Isso é basicamente relacionado aos tipos do Python, que os tipos primitivos no Python eles funcionam por valor e os tipos complexos trabalham por referência. Então vamos abrir aqui o terminal. No Python aqui, basicamente como é que funciona ali, né? Esses tipos primitivos, né, que são basicamente inteiros, flutuantes, strings e booleanos, eles vão sempre funcionar por valor, não por referência, né? Então aqui, por exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai criar primeiro uma variável aqui chamada var a, valor 10. Aí eu vou criar outra variável chamada varb, que vai ser igual a var a. Ou seja, eles vão ter o mesmo valor aqui. Então, o varb aqui é 10, var a é 10. Porém, se eu for ali mudar o valor da var a varb não vai ser alterada, somente a var a. Por quê? Porque esses é um tipo primitivo, é um numérico, que não é um inteiro, e ele funciona por valor, não por referência. Então, até aqui eu vou mostrar, por exemplo, qual que é o endereço de memória delas. Inicialmente aqui a gente vai ver que elas têm o mesmo endereço de memória. Porém, esse tipo de primitivo eles funcionam por valor, não por referência. Eles estão apontando aqui para o mesmo endereço, né? Como se tivesse a mesma, eles têm a mesma referência inicialmente, mas eu acredito que o Python faça isso apenas para economizar espaço de memória ali, né? Como você criou duas variáveis e elas vão ter esse mesmo valor, provavelmente o interpretador do Python ali, ele joga elas com o mesmo endereço de memória porque ele sabe que já tem o mesmo valor, né? Mas se eu vier aqui agora e mudar var a, por exemplo, igual a 20, a gente vai ver que a var a agora mudou para 20, mas a var b continua em 10. E agora se a gente vier aqui e ver o endereço de memória, a gente vai ver que está diferente. Ou seja, agora o Python pegou e jogou a var b para um outro endereço de memória. Na verdade é var a, né? Que a gente mudou a var a ali. Então ele pegou a var a e jogou a var a para um outro endereço de memória. Ou seja, desassociando elas. Porque é por valor. Tipos primitivos eles não vão funcionar por referência. Basicamente assim que funcionou, né? Ele mudou ali o endereço de memória. A var a está 20, a var b está 10. Beleza. Aqui eu só demonstrei ali que tinha mudado para 30. Aí mostrei aqui também o print do endereço de memória delas, né? Beleza. Aqui tem só uma outra função que vai demonstrar aqui, né? Que a gente vai passar um valor aqui para dentro dessa função e aí a gente vai alterar esse valor dentro da função. E a gente vai ver que como é um tipo primitivo que é por valor, esse valor vai ser só alterado dentro dessa função ali. Então após você chamar ela, o valor vai continuar o mesmo que era antes fora da função. Eu vou demonstrar aqui na prática. A gente tem a var a aqui que é 20. Aí eu vou chamar esse método passando a var a, que é 20. Então o que ele vai fazer? Ele vai mudar, vai passar esse valor aqui, vai passar por valor, né, essa variável, vai mudar ela para 1000 e ele vai dar um print aqui, né, antes da mudança e depois da mudança. Ó, ele printou aqui, ó. O valor da variável antes da mudança era 20 e depois da mudança era 1000. Era 10.000, desculpe. Mas isso é só dentro da função ali, né, desse escopo dessa função. Que agora se eu vier aqui e dar um print aqui na variável novamente, a gente vai ver que ela continua 20. Por quê? Porque é por valor, não é por referência. Então, é assim que funcionam esses tipos primitivos, né? Vai sempre funcionar ali por valor. Aí agora vamos ir para os tipos complexos, que daí no caso eles trabalham por referência. Então eles vão ser diferentes. Aqui eu coloquei algumas coisas só para mostrar quantas referências estão sendo feitas para aquela variável, que eu vou demonstrar mais para frente aqui. Mas primeiro eu vou começar aqui nessa lista, né?
temos a variável aqui chamada list A, a lista A, que ela tem esses valores aqui, né, de 0 até 6. Ali. Se eu der um print nela aqui, tá ali, beleza. Tem 0 a 6. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma outra lista que vai ser igual à lista A, a lista B igual à lista A. Aí a gente dá um print aqui na lista B, daí ele mostra ali. Aí se a gente vier aqui e der um print nos endereços de memória, a gente vai ver que eles são iguais para as duas listas, beleza? O que acontece, né? Agora se eu vier aqui, por exemplo, na lista A e mudar o valor no índice 0 aqui, né? Que antes era 0, e mudar ele para 10.000, o que vai acontecer? Ele vai mudar nas duas variáveis, porque é por referência. Então se a gente der um print agora na lista A, tá ali, né? O 10.000 agora, antes era 0, mudou para 10.000. Se eu der um print na lista B, a gente vai ver que também modificou aqui. Por quê? Porque ele tinha o mesmo apontamento na memória, e quando a gente muda muda as duas, via dupla. Se eu der um print aqui nos endereços de memória, a gente vê que ainda estão iguais. E a mesma coisa se eu mudar na lista B também. Se eu mudar alguma coisa aqui na lista B, se eu mudar o último elemento aqui, que é o índice 6, colocar 660.000. Eu mudei na lista B, né? A lista B está ali. Agora se a gente ver a lista A, também mudou. Porque eles têm o mesmo endereço de memória, a mesma referência. Então esses tipos complexos ali no Python funcionam por referência. Aí aqui tem aquela função também, que dá um print antes e depois ali. Ele vai fazer basicamente isso que eu fiz aqui, né? Que ele alterou para 10.000. Só que aí, como é por referência, mesmo depois de executar esse método, mesmo assim a lista continuaria com aquele valor alterado, né? Ele passa por referência essa lista aqui. Vou até zerar aqui só para demonstrar. Vou criar novamente aqui, ó. Lista A. Aí a lista B apontando para a lista A. Eu vou criar esse método aqui. Aí se eu der um print na lista A aqui, tá certo, lista B. Agora se eu chamar essa função aqui, ó, ele mostrou aqui o antes da mudança, o índice 0 era 0. Depois da mudança o índice 0 era 10.000. Mas agora, como é por referência, mesmo fora do escopo dessa função, o valor continua alterado aqui, porque ele pegou a referência e alterou direto na referência. E o lista B também, eles apontam para o mesmo lugar. Beleza? Aí aqui tem só a parte final aqui, que é falando um pouco sobre shallow copy e deep copy, que são formas de você copiar, por exemplo, uma lista ali, ou um conjunto, alguma coisa, só que sem ser por referência. Você tem como copiar eles por valor também. Então, daí o que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova referência para aquela variável e não vai apontar diretamente para o endereço anterior. Vou até demonstrar aqui com copy. Vou falar mais sobre o shallow copy e deep copy em um próximo vídeo, bem mais a fundo assim, para explicar melhor. Mas basicamente o shallow copy ele vai criar uma nova referência para a lista, porém os objetos que estão aninhados, né, os nested, dentro dessa lista, por exemplo, eles vão apontar para o mesmo lugar que a sua variável original apontava. Ou seja, ele não vai recriar os objetos internos, simplesmente vai criar um novo apontamento, um novo endereço de memória para a variável em si. Vou até demonstrar ali. Já o deep copy ele vai quebrar totalmente a referência até em objetos aninhados, até em objetos internos ali, que estejam dentro dessa sua lista, por exemplo. Então o deep copy ele copia todos e cria novos endereços de memória para elas também. Então essa é basicamente a diferença. Aí aqui eu vou copiar com um shallow copy aqui, vou criar a lista C, usando o método copy.copy da lista A. Ele criou aqui, copiou, né, a lista C, a lista A lá, beleza. Só que agora se a gente vier aqui e ver o endereço de memória da lista C, já vê que ele tem um endereço de memória diferente da lista A.
beleza? Aí você vê aqui, der um append, por exemplo, na lista C. Como ele criou um novo endereço de memória para a lista, essas operações de adicionar elementos, retirar elementos, que são referentes à lista em si, e como o shallow copy ele vai criar um novo espaço de memória lá para essa variável, então nessas operações aqui, ele não vai afetar a lista que você copiou. Por isso que aqui ele, quando deu append na lista que foi copiada ali com o shallow copy, a lista original não adicionou esse elemento. Se eu vier aqui ver a lista B também, a lista A e a lista B ainda estão iguais. E a lista C, que é com shallow copy, é diferente. Tanto é que se eu vier aqui, por exemplo, na lista B e der um append, vou colocar aqui 700, por exemplo. Aí a lista A e a lista B vão ter 700, porque as duas apontam para o mesmo endereço de memória. Já a lista C aqui está daquele jeito lá que eu dei aqui em cima, que eu dei o append do 7 apenas. Beleza? Eu vou até tentar explicar mais a fundo sobre isso no próximo vídeo, mas basicamente são meios de você copiar objetos sem manter a mesma referência, né? Às vezes você não quer que ele tenha a mesma referência, porque você pode adicionar elementos nessa lista, remover elementos da lista e ordenar ela sem querer que a sua lista original seja modificada. Beleza? Eu acho que era isso que eu tinha para essa aula, mostrando ali a diferença de referência e valor em tipos complexos e primitivos. Python, espero que tenha dado para entender. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aí também. Se gostou, deixa um like para ajudar. E beleza, agradeço quem ficou até agora e valeu. Tchau, tchau.